terminei Mid-Run, o primeiro caçador de serial killers americanos de John Douglas, que é o próprio John Douglas, o primeiro caçador de serial killers americano. Aqui a gente vai entender como o FBI criou, do nada, a análise comportamental dos serial killers, de bandidos, assassinos, estuprar, e aqui eles desenvolveram métodos científicos baseados em entrevista, em estudos de análise comportamental, em análise de cena, para tentar identificar o mais precoce possível um criminoso. É tão interessante que eles vão numa cena de um crime qualquer, sem nenhuma informação por trás, eles analisam posição do corpo, quem era a pessoa, analisa a vítima, faz o estudo da vitimologia, analisa a cena do crime, com base nesses dados eles conseguem definir o perfil da pessoa, se do criminoso, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é gago, se não é gago, se tem algum problema no andar, se não tem nenhum problema no andar, se é homem ou mulher, a faixa etária, se é negro, se é branco, se é pardo, é algo assim que parece bruxaria. E neste livro a gente vai acompanhar um pouco da vida do John Douglas, como ele entrou no FBI, como ele decidiu estudar esses criminosos, principalmente os criminosos em séries americanos, e tentar entender o modus operandi deles e as assinaturas, que eu já falei aqui, qual é a diferença de um para outro. Aqui ele traz alguns crimes que ele trabalhou, que não foram muito noticiados, não para nós brasileiros, mas crimes que ajudaram nessa análise, no crescimento dessa ciência de análise comportamental, ajudando a identificar criminosos perigosíssimos. E aqui eu queria falar do penúltimo capítulo, que é sobre os psiquiatras. E aqui a gente vai entender a diferença do que eles, FBI, fazem para o que os psiquiatras fazem. Então, o trabalho que ele exemplificou aqui de identificar se há ou se não há insanidade mental é feito pelo psiquiatra. Mas quando um paciente está com insanidade mental e ele vai preso e durante alguns anos de tratamento o psiquiatra acredita que ele está apto a voltar, aí ele bate de frente, porque aquele psiquiatra que analisou aquele paciente criminoso, ele se isentou de analisar os crimes que aquela pessoa cometeu, e John Douglas ele fala muito isso, como é que você vai entender Picasso se você não estudar a obra dele? Entendeu? Aquele criminoso naquela situação, dentro daquele presídio, tomando aquelas medicações, ele tem uma periculosidade, pode ser quase zero, mas deixe ele solto em ambientes estressantes, com pessoas que podem vir a ser vítima dele, sem vigilância constante, a periculosidade daquela pessoa que teve alta, que segundo os psiquiatras está tudo bem, pode liberar, é imensa, entendeu? E ele bate muito nessa tecla, ele não tem medo de bater diferente, e aqui ele citou vários crimes que foram cometidos depois que os psiquiatras disseram, ó, esse aqui tá legal, pode soltar, entendeu? Vários crimes de vários criminosos americanos que depois que tiveram alta da psiquiatria, ainda cita John Campbell, que viviam, outros criminosos que viviam em terapia e que aparentemente estavam bem estáveis, e que cometeram crimes fazendo terapia. Acabou. Gente, é muito completo esse livro, é muito interessante. Se você quisesse ler no fim de semana, eu tava com a vontade dele não acabar. Eu sei que tem o 2, eu já vou pedir o 2, porque eu quero saber um pouco mais desse tema que eu amo, que é True Crime. E, gente, já vou favoritar esse livro, sendo como um dos melhores já de 2026, apesar de só ter lido ele e outro, mas já vou favoritar.